Tá lá, Nação Celeste, bora aqui pro nosso pós-jogo, né? Vitória, primeira vitória na Copa Sul-Americana por 2-1 e um pós-jogo que vai muito além do jogo, tem bastante informação paralela ao jogo, tá? Do dia a dia do Cruzeiro, dos bastidores do Cruzeiro que pipocaram nessas últimas horas ali e gostaria de trazer pra vocês, tá? Mas vamos falar um pouquinho rapidinho então sobre esse jogo, 2-1, né? Vou ser bem rápido aqui, Nação. Jogo protocolar aí, né? Mas para de repente o Leonardo Jardim conhecer alguns jogadores da base, dar uma rodada em alguns jogadores que voltaram de lesão, que não tem tanta oportunidade do que para qualquer outra coisa, né? Algumas questões importantes envolvendo o jogo, mas de uma maneira geral, mais uma partida ali protocolar. 2-1, Cruzeiro saiu atrás do placar, 1-0 e conseguiu aí virar um segundo tempo, né? Gols do Bolazier, que veio do banco, e do Gabigol, que jogou do início ao fim do jogo. Boa partida do Gabigol, eu gostei da apresentação dele, mesmo em um time ali totalmente modificado, né? Gabigol, que com esse gol tem na temporada, né? 9 gols e uma assistência em 18 jogos. Então, arredondando, a cada 2 jogos ele participa de um gol. Lembrando que desses 18 jogos, uns 4, 5, até mais, ele veio do banco, né? De reservas. Um jogo, Nação, que é a primeira vitória do Cruzeiro na Sula. E aí toda vitória, seja na Sul-Americana ou na Libertadores, você tem um bônus. E o Cruzeiro ganha com essa vitória R$653 mil. Vai pro bolso do Cruzeiro. O Cruzeiro que não ganhou uma bonificação nessa competição. A primeira foi justamente hoje, né? E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, né? Duas coisas na verdade. Público de 10 mil cruzeirenses. Parabéns aos guerreiros que merecia, né, ver uma vitória do Cruzeiro hoje e viram. E também, né, gostaria de voltar no assunto Gabigol e destacar, Nação, a comemoração eufórica, né, no Gabigol. Quem acompanhou o jogo sabe, né, que apesar de não valer nada, foi um palestino que catimbou o jogo o tempo todo. Até porque saiu cedo, né, à frente do placar. Toda hora catimbando, toda hora jogador no chão, toda hora cavando falta e o juiz entrando na deles. Uma arbitragem horrorosa. E o Gabigol queria muito esse gol. Momentos antes do gol, teve um pênalti claramente não dado para ele. E aí logo depois, o pivô sensacional do Gineno para finalização fora da área. Desvia no defensor, entra no gol. Gol do Gabigol, que comemora com todos os jogadores em campo, no banco, enfim. Não valia absolutamente nada, mas mostra o simbolismo, né, da união dessa rapaziada, né? Essa comemoração eufórica do Gabigol com todo mundo. Basicamente dá pra cravar que o Leonardo Jardim tem muito esse elenco nas mãos. Então é isso, Nação, não vou me estender muito não, né? Cruzeiro chega a 4 pontos, mas como todo mundo já sabe, já é eliminado, sem chances de alcançar a primeira nem a segunda colocação. Bora então aqui trazer a capa no nosso vídeo, porque pós-jogo já pincelado, né? Não tem por que eu ficar me alongando muito aqui, mas temos aí notícias paralelas, como eu mencionei para vocês, importantes. Antes, peço para você aquele likezão sempre humildaço aqui, Nação. Meta humilde aqui de 400 joinha. Vou baixar um pouquinho o sarrafo, tá? Para vocês me ajudarem nessa meta aí de 400 joinha. Conto com a sua ajuda. Se inscreva, comenta e compartilha. Vamos lá então, tá? Começando aqui, Nação, por uma informação de agora há pouco da Rádio Itatiaia a respeito aí de uma possível, né, chamada de volta, né? No caso envolvendo o zagueiro Pedrão. Deixa eu ver se a gente tá gravando certinho, porque eu tô vendo que o pop-up aqui tá se manifestando, mas a gente tá gravando certinho, minha câmera não travou, então vamos lá, ó. Cruzeiro estuda pedir volta de zagueiro emprestado a time da Série B. Pedrão, de 21 anos, pode retornar à Toca 2 para integrar elenco do técnico Leonardo Jardim. Então a informação da Itatiaia, apuração, né, da Itatiaia, matéria escrita aí pelo Guilherme Pio e pelo Emerson Pansieri, dá conta de que existe uma possibilidade do Cruzeiro solicitar ao Avaí o retorno do zagueiro Pedrão, emprestado pelo time celeste ao clube catarinense. A volta de Pedrão aconteceria pela necessidade do técnico Leonardo Jardim ter mais zagueiros para compor o grupo. Deste ano, o Cruzeiro perdeu 2 opções para a zaga, né, com as lesões do garoto Janderson e também do João Marcelo. Pedrão foi captado pelos observadores do Cruzeiro em 18, enfim, aqui vai falar um pouquinho da história dele e vai falar um pouquinho dele também dessa passagem no Avaí. Atualmente são 15 jogos, não marcou gol, atuou 13 vezes, né, no time
do Avaí nessa temporada e com a camisa do Leão lá de Santa Catarina, foi campeão do Campeonato Catarinense. O Pedrão, que é titular, tá, desse time aí do Avaí, já chegou até a ser capitão, né, em determinado jogo desta temporada. Bora ver, nação, bora ver. Se o Pedrão voltar, eu acho que o Cruzeiro vai desistir de contratar zagueiro, tá? Porque hoje o Cruzeiro tem Vidalba, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus. São as 3 principais opções. Aí tem o Gamarra, né, que é a 4ª opção, e jogou hoje, justamente por ser a 4ª. Aí tínhamos o Janderson também, né? Com a lesão do João Marcelo e agora do Janderson, falta realmente um 5º zagueiro aí, né, para conciliar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já que o Gamarra é pouco confiável, esse 5º zagueiro chegaria para ser ali, né, o 4º zagueiro. E aí pode ser o Pedrão tranquilamente. Se o Cruzeiro quiser ser mais agressivo, aí não traria o Pedrão, traria, como se especula, o Valentim Gomes. A gente aguarda. Vamos lá, próxima notícia já está na sua telinha, nação. Quero falar de um jogador aí que já faz 3 jogos que nem relacionado é. E aí é o Marquinhos, né? Matéria aqui do Central da Toca. Entenda por que Marquinhos não foi relacionado no Cruzeiro pelo 3º jogo seguido. Atacante de 22 anos que pertence ao Arsenal está cedido ao clube até o fim da temporada. Basicamente, o que a gente vai trazer para vocês aqui é que tem um gatilho no contrato do Marquinhos, que se ele jogar determinada quantidade de jogos e for relacionado para determinada quantidade de partidas na ação, o Cruzeiro é obrigado a exercer a sua compra, tá? E tá muito claro que o Cruzeiro não quer isso, né? Marquinhos, pelo visto, não agradou aí ao técnico Leonardo Jardim. Então vamos lá, ó. Conforme apurou o Central da Toca, no entanto, os cortes seguidos de Marquinhos envolvem uma questão contratual com o Arsenal, que detém os direitos econômicos do jogador. Por isso, então, essa questão, né, esse problema contratual com ele. Por conta desse contrato assinado lá no início do ano, o cara não pode nem se provar. Complicado, né? Os clubes estão em contato na tentativa de ajustar alguns detalhes, justamente o que eu estou falando aqui. E o Cruzeiro deverá se manifestar em breve. Então, bora aguardar, né? A gente não tem ainda informação desses gatilhos, temos informações desencontradas sobre esse assunto, sobre essa informação, mas fato é que nem o Samuel Venâncio conseguiu trazer a informação completa, né, com essa notícia em si. E para finalizar, Nação Celeste, aqui o nosso vídeo, né, quero trazer 2 assuntos, tá? Primeiramente, Roger Guedes. O Globo Esporte cravou uma notícia, né, envolvendo essa vinda ou não do Roger Guedes. Vamos aqui para a matéria do GE, na virada aí deste dia 14 para o dia 15, desta quarta para quinta-feira. Ó, Roger Guedes no Cruzeiro. Veja o que sabemos sobre a situação do jogador. Atacante tem contrato até 27 no Catar e ganha valores fora da realidade da atual folha do Cruzeiro. Ontem, para quem não tá ligado, o Zinho, né, trouxe uma informação que deu a entender que o Cruzeiro estaria interessado no Roger Guedes. Isso pipocou bastante. E aí a gente tem agora, por exemplo, o GS manifestando. O nome do Roger Guedes apareceu nos bastidores do Cruzeiro recentemente, como possível alvo do clube na janela de transferências. O jogador está no futebol do Catar e vem sendo constantemente alvo de times brasileiros, né? Deixou uma boa impressão na última passagem aqui no Brasil pelo Corinthians. O GE apurou que o nome agrada há mais tempo a cúpula do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim também conhece o jogador. Eles trabalharam juntos lá no Catar, no Al Rayyan. Não é um nome ignorado pela cúpula do time mineiro, mas nenhum contato oficial ou conversa foi realizado. Então o GE crava 2 coisas aqui. Primeiro, interessa a cúpula do Cruzeiro. Segundo, todavia, não teve contato para essa janela. O staff do atleta também não recebeu os chamados. Então, nação, esse é o último parecer aí, né, que a gente tem de algum veículo que a gente minimamente confia, né, a respeito do Roger Guedes. E a gente aguarda, né, para ver se o Cruzeiro vai tentar atacar ou não essa possibilidade. Posso dar meu feeling aqui? O cara ganha 5 milhões por mês. Não vai vir, né? Ninguém paga esse salário, que talvez o Corinthians pagaria esse salário aí, porque o Corinthians é maluco, né? Gosta de se endividar pelo visto, pagaria, né? Não sei se o Memphis gostaria de receber menos que o Roger Guedes, mas assim, rapaziada, nem para pagar metade desse valor eu pagaria.
Eu reconheço que o Roger Guedes é um baita de um jogador, de um atacante. Mas tá com um salário muito valorizado. Eu não traria por cifras parecidas não, tá? Mas você fica à vontade para poder comentar. E para finalizar, Nação Celeste, hoje, na Toca 3, tivemos uma presença ilustre, para não dizer outra coisa, tá? Seguinte, Marcos Braz, ex-VP do Flamengo, que em vários momentos tomou o cargo de diretor de futebol. Marcos Braz esteve no Mineirão ao lado do Pedro Lourenço e do Alexandre Matos, no camarote da presidência. E aí eu até coloquei na capa, né? Será que temos um novo diretor já em BH? E aí você me pergunta, como assim, Gilmar, novo diretor? Informação dos últimos dias que eu trouxe para vocês. Depois teve a informação eu trouxe com a apuração do Jaircy Carvalho. Depois o Samuel Venâncio, ele confirmou a informação do Jaircy. O Alexandre Matos, ele deixa a pasta da direção de futebol. Não tem mais esse papel. Quem assumiria seria o Leonardo Jardim. A gente não sabe até que ponto ele assumiria, mas sabemos que a autonomia das contratações passaria pelo Leonardo Jardim. Mas a minha pergunta é, diretor de futebol está além de contratar. Tem outras várias funções. Então fica a dúvida, será que o Cruzeiro vai atrás de alguma outra pessoa para esse cargo e vai deixar o Matos como CEO apenas? Aí temos essa bomba hoje, que é uma bomba. O que o Marcos Braz está fazendo no Mineirão acompanhando o jogo do Cruzeiro? O quê? Qual a lógica? Isso aí pra mim, rapaziada, é claramente uma possibilidade de vermos um novo contratado. Não tem nada, tá? É apenas feeling, é achismo de alguém que não consegue entender por que o Marcos Braz está no Mineirão acompanhando o jogo do Cruzeiro. O cara só tem relação no futebol via Flamengo. Não dá pra falar que ele é amigo do Pedrinho ou do Matos. Eu cravo isso daqui antes que alguém comente. Mas talvez seja conhecido. Conhecido pode até ser, mas amigo, essa intimidade de... Irmãozinho, vem cá acompanhar o jogo do Cruzeiro aqui no Mineirão. Você e eu somos mais espertos do que isso. Alguma coisa tem, nação. E eu diria que é uma possibilidade de um novo contratado como diretor de futebol. Na capa, no título e aqui eu não cravo nada, mas fica o ponto de interrogação. Será? Será que temos o Marcos Braz chegando no Cruzeiro? Eu vou deixar para finalizar o vídeo, o vídeo do Marcos Braz ao lado do Pedrinho e do Alexandre Matos. Você comenta o que você acha, tá? Deixa o likezão também, não esquece da metinha de 400 joinha. Tamo junto. Alexandre Matos e Pedro Júnior aí, ó.